Daniel capítulo 1, certo? Quarta-feira será o capítulo 2. Estou esperando todo mundo achar. Certo? Vamos ver então. Diz assim a palavra de Deus: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Isael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Belzazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Ora por nós, Isabel, por essa palavra, por favor. Amém. Irmãos, qual seria para você o pior castigo que os seus pais poderiam lhe dar? E para pais é complicado ter que disciplinar o menino.
né? A gente não gosta, é constrangedor, mas de vez em quando tem que dar uma disciplina, não é mesmo? Os pais aqui, quando lembram dos seus meninos pequenos. Mas qual seria o pior castigo, qual seria a pior disciplina que o pai pode dar para o seu filho? Pensou? Por que eu estou perguntando isso? Porque Deus, como pai do seu povo, aqui ele estava dando o pior castigo, a pior disciplina para o seu povo. Nós sabemos que Deus ele agiu poderosamente sempre com o seu povo que ele escolheu. Nós conhecemos as histórias bíblicas, que ele libertou o seu povo do Egito, e eles ainda adoravam o bezerro de ouro, e Deus continua abençoando o povo, punindo alguns, mas sempre dando graça, e aquele povo murmurava, lembram? E Deus levanta líderes, Moisés com muita paciência, depois Josué, Deus dá para eles uma terra que prometeu, eles entram na terra, tinha muitos inimigos, Deus sempre abençoando esse povo. Daí Deus levanta um homem chamado Davi, que é o rei de Israel, e Davi pega e liberta Israel de todos os seus inimigos. Daí depois Deus dá a sua presença em forma de templo. Salomão ele constrói um templo onde Deus mantinha a sua presença, onde o povo cultuava a Deus. Mas nunca Israel, nunca Judá foi totalmente fiel ao Senhor. Deus já tinha dado disciplinas menores, Deus já tinha prosperado o povo, dado amor para o povo, dado a sua presença, mas sempre Israel quebrava a lei de Deus. Então Deus, como pai desse povo, ele teve que usar a disciplina mais dura que um pai poderia dar para o seu filho, que é mandar o seu filho embora de casa. Eu acho que essa seria a mais dura disciplina que eu poderia receber. Umas duas palmadas, tudo bem, algumas repreensões, tudo bem, mas os meus pais falaram: Gabriel, sai dessa casa, porque você vai ter que ser disciplinado. Foi isso que Deus fez. Eu não sei se vocês perceberam na leitura bíblica, diz que no versículo 1 que Israel estava sitiado pela Babilônia. A Babilônia tinha um rei chamado Nabucodonosor. Os jovens aí, se você quer um bom nome para dar para o seu filho, fica a dica: Nabucodonosor, ok? Então, Nabucodonosor era o imperador da Babilônia, o rei, era o império daquela época, poderoso. E a Bíblia diz que a Babilônia sitiou Israel, sitiou Judá, ou seja, estava em volta de Judá. E daí vai dizer, em versículo 2, o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei, para que ele e pessoas da linhagem real, nobres, fossem levados cativos para a Babilônia. Deus estava dando o pior castigo para o seu povo, que era tirar o seu povo da sua terra. Deus estava tirando o conforto que eles tinham. Deus estava tirando a promessa que eles tinham, porque era a grande disciplina que eles precisavam. Mas veja também, irmãos, no versículo 2 diz que foram levados alguns utensílios da casa de Deus. E veja a blasfêmia, que Deus permitiu que esses utensílios fossem levados para a Babilônia, para que o rei Nabucodonosor usasse no tesouro, no templo do seu Deus pagão. Então, porque eles não valorizavam o culto a Deus, porque eles não valorizavam a presença de Deus, Deus não só manda parte do povo cativo para a Babilônia, mas Deus também tira a presença dele, os objetos de culto, utensílios de culto de quem ficou em Judá ainda. Porque eles não valorizavam o culto. Porque algumas vezes, irmãos, nós precisamos sofrer a perda para poder dar valor. Já que o povo não valorizava o culto, já que eles cultuavam a Deus, um dos grandes problemas de Israel, do povo de Deus, sempre foi a idolatria. Eles cultuavam a Deus, mas cultuavam também outros deuses, outras coisas. Então Deus permite
que utensílios da casa de Deus fossem levados também. Trazendo para os nossos dias, será que nós temos valorizado o culto ao Senhor? Será que se nós perdêssemos o valor ao culto, se nós perdêssemos utensílios da casa de Deus, que seria impedimento de cultuar a Deus, será que nós estaríamos preocupados com isso? Será que nós vamos precisar perder a oportunidade de cultuar a Deus para valorizar o culto a Deus? Mas veja, irmãos, que essa disciplina é do próprio Deus. Versículo 2 vai dizer que o Senhor lhes entregou nas mãos. O exército da Babilônia era muito maior, mas quem entregou o seu povo foi o próprio Deus. Ou seja, tudo o que acontece, Deus está no controle. Na sua vida, coisas grandes como uma nação ser invadida, ou coisas pequenas, Deus controla tudo na nossa vida. Porque mesmo que aquele povo fosse muito maior do que o povo de Israel, com muito mais poder bélico, se Deus não quisesse, eles não teriam vencido Israel. Quantas vezes Deus levantava juízes, um homem apenas, para liderar o povo e ganhar de exércitos muito maiores na história. Mas aqui não, aqui Deus quis entregar o povo para ser exilado. E os que não foram exilados ficaram na sua terra para sofrer, porque Deus precisava disciplinar o seu povo. O Senhor precisou tirar o conforto deles, o Senhor precisou tirar o culto deles, os utensílios do culto, para que talvez eles dessem valor à presença de Deus, para que eles fossem disciplinados pelo Senhor. Mas veja a inteligência do rei da Babilônia. Vocês perceberam o que ele mandou dizer? No versículo 3 vai dizer que ele fala: traz para mim pessoas da linhagem real, ou seja, pessoas da família do rei. E no versículo 4 diz que ele pede para que jovens sem defeito, jovens abençoados, jovens de boa aparência, meninos bonitos, fossem levados para a Babilônia. Olha a inteligência dele. Traz para mim os melhores, porque eu quero treiná-los para que eles aprendam a minha cultura, aprendam a minha língua e sirvam o meu rei. Com uma boa estratégia, não é verdade? E daí ele vai dizer que aparece então o nome desses 4 jovens que se destacam. O nome deles, versículo 6, é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Diz que os jovens eram preparados, mas o que me chamou a atenção no versículo 4 do preparo desses jovens é que eles tinham sabedoria e conhecimento. A Bíblia vai dizer, em Provérbios 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, acima da capacidade desses jovens, o que era importante na vida deles é que eles tinham temor a Deus e conhecimento do santo. Trazendo em miúdos, eles temiam o Senhor e conheciam a palavra de Deus. Então esses jovens são inseridos em outra cultura. Aqui diz que eles deviam aprender a língua dos caldeus. Veja o versículo 4 no final. Eles deveriam aprender a cultura, aprender a língua. Ou seja, eles tinham que aprender tudo daquele novo país. E, inclusive no versículo 7 diz que eles mudaram o nome deles. Eles tentaram influenciá-los para mudar a identidade desses jovens, ensinando uma nova cultura, uma nova língua e mudando o nome deles. Ou seja, eles queriam a Babilônia mudar a identidade desses jovens. É assim que acontece hoje, com os jovens, com todo mundo. Essa Babilônia seria mais ou menos no mundo do maligno. O mundo jaz do maligno. Essa Babilônia, Apocalipse vai dizer que é aquela que corrompe as pessoas. Essa Babilônia existiu, mas ela é uma Babilônia espiritual. O diabo quer roubar a nossa identidade.
Ele quer dizer quem nós somos. O nome desses jovens originários tinha um simbolismo que eles serviam ao seu Deus. O nome, agora que eles mudaram, tinha um simbolismo que eles serviam aos deuses da Babilônia. Mas aí até aí tudo bem. Eles aceitam o novo nome, eles aceitam aprender a língua, eles aceitam aprender a cultura da Babilônia, mas eles negaram uma coisa, vocês perceberam? Dá uma olhada aí no versículo 8. Olha o que eles negaram. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Meus irmãos, jovens, adultos, todos que estão aqui, se você não tiver a sua identidade firmada em Deus, quem você é, você vai ser influenciado ao invés de influenciar. Se você não saber quem você é em Deus, você vai ser influenciado a perder a sua identidade. Eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos, um pastor americano dizendo que 70% dos jovens, quando entram na universidade, deixam a igreja. 70%. Daí eles vão dizer, não, mas a universidade roubou-lhes o coração. Não. A universidade só mostrou o que estava no coração deles. Estavam na igreja, conheciam a igreja, mas não sabiam quem eles eram. Sua identidade foi roubada. Porque veja que esses jovens entram na Babilônia, mas a Babilônia não entra neles. Eles foram obrigados a estarem ali. Eles não se contaminam. E veja, irmãos, quando nós estamos então querendo servir a Deus, Deus dá graça para nós. No versículo 9 vai dizer que Deus deu graça para Daniel, Deus deu misericórdia para ele, e Deus deu compreensão da parte do chefe dos eunucos. E o chefe dos eunucos, que é o chefe dos que preparavam os jovens, ficou com medo. Ele fala, olha, se o rei perceber que vocês estão abatidos, ele vai cortar minha cabeça. Irmãos, não tinha por que ele conceder, ele dar esse pedido para Daniel. Ele estava arriscando a sua cabeça. Mas veja que Deus é soberano para entregar uma nação nas mãos de outra. Mas também Deus é soberano para mudar a cabeça de uma pessoa para atender o pedido do filho dele. Porque diz o versículo 9 que Deus concedeu misericórdia. E daí Daniel, muito inteligente, fala, vamos fazer um teste então. Deixa eu comer legumes e tomar água apenas por 10 dias. Vamos fazer esse teste. Irmãos, se você comer legumes 10 dias, você perde quantos quilos você acha? Só legumes e água? Eu fiquei só sem jantar 15 dias, a Sheila está aqui testemunho, eu perdi quase 100 quilos. Só não jantar. Se eu comer só legume e água, quando eu chego aqui você não reconhece. Mas por que eles aceitam mudar o nome? Por que eles aceitam aprender a língua e a cultura e não aceitam comer a comida do rei? Devia ser uma comida muito boa, né? Das finas iguarias do rei. Porque se eles aceitam comer a comida, eles desobedecem à lei de Deus. Você já deve ter ouvido que judeu não poderia comer alguns tipos de animais, lembram? Eles tinham uma dieta que Deus mandou que eles comessem. Então, irmãos, nós aprendemos aqui uma coisa, já que nós estamos num mundo caído, numa Babilônia espiritual, até algum ponto dá para a gente ir. Vocês querem mudar o nosso nome? Ok. Nós temos que aprender o jeito de viver dessa sociedade? Ok, temos, nós estamos na sociedade. Nós temos que aprender essa cultura? Sim, nós estamos nessa cultura. Mas desobedecer o nosso Deus, não. Aí eu não aceito. Porque se eles se alimentam das finas iguarias do rei, eles desobedecem a Deus. E o perigo do vinho do rei
qual que é? A embriaguez e gostar da Babilônia. E começar a se acomodar na cultura da Babilônia. E nunca mais querer voltar para a presença de Deus, para a terra deles. Porque Deus prometeu que eles iriam sofrer, mas eles iriam voltar um dia. Jovens, você que está aqui, cuidado. Mas adultos também. Tem até certo ponto que dá para a gente ir. Mas se for para quebrar a lei do nosso Senhor, daí a gente fala não. É melhor cometer crimes do que desobedecer ao nosso Senhor. E Deus estava com eles, certamente. Como é que foi o final dessa história depois do teste? Olha o versículo 13. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Legumes e a bênção de Deus é melhor do que um banquete real. Eles estavam mais bonitos, a aparência deles era melhor. Por quê? Porque Deus estava com eles, Deus concedeu graça para eles. Então, irmãos, tem coisa que não dá para negociar. Estão me entendendo? Tem coisas que não dá para a gente negociar. Nós temos que ser enfáticos. Eu escolho obedecer a Deus. A história continua e Deus abençoa esses jovens tanto. O versículo 17 diz que Deus agora dá conhecimento, dá inteligência para eles, porque eles tinham um propósito firmado com o Senhor. Daí no versículo 19 vai dizer que agora eles assistem ao rei. No versículo 20, que eles eram mais inteligentes, mais preparados 10 vezes do que todos os sábios, os magos e encantadores da Babilônia. Mostrando para nós que Deus abençoa quando a gente tem um propósito firmado com Ele. Deus abençoa jovens fiéis. Deus abençoa famílias fiéis. E Deus também coloca pessoas que Ele mesmo prepara. Veja que interessante. Tudo é a soberania de Deus. Deus entrega o seu povo para sofrer, porque Ele tinha um propósito. Então nem tudo na nossa vida, ou nada na nossa vida é sem propósito. Está sofrendo? Busque saber o que Deus quer falar com você. Então esses jovens se mantêm fiéis ao Senhor. Então Deus agora concede misericórdia para que eles não se contaminem. Deus agora concede bênção para que eles, comendo uma comida, entre aspas, inferior, sejam mais robustos do que aqueles que comem com uma comida, entre aspas, superior. Deus concede conhecimento e Deus agora coloca eles no local de influência. Tudo é Deus na vida de um cristão. Até as grandes coisas, como entregar uma nação para outra governar. Porque tudo na mão de Deus é pequeno. Na sua vida, as grandes coisas e as pequenas para Deus não tem tanta diferença. Tudo para Ele é pequeno. Mas vai depender do seu propósito, de escolher obedecer a Deus, de escolher estar firme com Deus, não se contaminando com as coisas desse mundo. Há um certo ponto que nós podemos ir. E Deus coloca eles no local de influência, porque eles eram diferentes. E Deus usa esses jovens, nós vamos ver aqui na exposição desse livro de maneira poderosa, porque Deus tinha um propósito na vida deles. Meus irmãos, talvez você, em algum momento da sua vida, se contaminou com as iguarias dessa Babilônia. Talvez você já se contaminou com esse vinho. Talvez você não é preparado como esses jovens, não tem temor a Deus, não tem o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, por isso eles conseguiram ficar firmes. Talvez você se contaminou. Mas a nossa grande esperança e boa notícia do Evangelho é que teve um homem melhor do que Daniel. O Senhor Jesus veio nessa terra e nunca se contaminou com as iguarias de Satanás. Jesus foi fiel, cheio de temor ao Pai. Jesus foi obediente até a morte de cruz e derramou seu sangue inocente, para que pecadores
pudessem se arrepender e ter o perdão de Deus. Daniel é só um pequeno exemplo. O nosso Daniel é o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, Ele quer não só abençoar e perdoar a nossa vida, porque às vezes a gente flerta com a Babilônia. Jesus quer nos perdoar essa noite, mas Ele quer que agora nós sejamos um pequeno Daniel, ou um pequeno Cristo. Lembrando que para isso, para você estar preparado, você precisa ter conhecimento de Deus, estudar a palavra de Deus e ter temor ao Senhor. Amém. Quero convidá-los a baixar suas cabeças para orarmos então.